você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham passado uma excelente semana. A nossa foi de muito aprendizado, muita luta, muita corrida, mas ou seja, ela foi maravilhosa. Esse mês, e principalmente essa última semana, nós comemoramos o Dia do Voluntariado. Então a gente fala assim, como que é ser um voluntário, como que é se doar, como que é deixar um pouquinho do seu tempo em casa para se dedicar a uma causa, a uma pessoa, a um grupo de pessoas. Aqui na nossa cidade nós temos muitos exemplos maravilhosos. A gente vai ter o Rotary Run, a gente teve vários eventos da prefeitura, da Keiko, da Cássia. Então isso vocês já acompanham normalmente na nossa cidade. Para quem está vendo nosso programa hoje pela primeira vez, nós trouxemos uma mãe, uma voluntária, e mais acima de tudo eu acho que voluntariado quer dizer amor. Mas nada melhor do que a gente conversar com a nossa convidada. Eu vou ter até a intimidade de a chamar de Léo, porque eu sei que os amigos a chamam de Léo e eu espero ser uma amiga dela daqui para frente. E eu estou trazendo aqui a Leonilda. Além dela ser youtuber, ela trabalhar com moda, ela é mãe de um menino maravilhoso. A gente vai tentar colocar as fotos, a gente vai fazer 2 programas, então no próximo programa eu vou colocar umas fotos para vocês verem. Mas além de tudo, ela é uma mulher muito guerreira. Léo, muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por ter vindo, tá aqui linda, maravilhosa. Obrigada, eu que te agradeço. E eu costumo falar que quando a gente tem um filho com deficiência, a gente encontra, parece que já nos conhecíamos, né? A gente está se vendo hoje pela primeira vez, mas parece assim que... Então, é muita coisa em comum. E quando você fala do voluntariado, eu também resumo a palavra voluntário em amor. É uma coisa que você vai porque você quer. E você pensa assim, eu vou doar. Muito pelo contrário, a gente vai receber. Eu falo que cada vez que eu vou fazer o meu trabalho de voluntária, né, um trabalho, né, que eu vou fazer, exercer essa questão do voluntariado, eu entro e saio diferente. Então, cada vez, é como se fosse assim, você vai se energizando e é uma coisa muito boa, é uma troca muito grande. Principalmente onde eu atuo, né, que eu atuo no momento da notícia, que é uma parte onde as famílias estão muito estremecidas, acabaram de receber a notícia dos seus filhos, então está naquele momento assim, doído. Para muitos falar que é luto, eu acho que não é luto, porque não é uma morte, é uma vida maravilhosa que vai surgir para todos, né? Aquele bebezinho que chegou e aquela família, porque você nasce para um mundo diferente. Então, eu não uso muito o termo luto, não, sabe? Então, eu queria até falar desse momento da notícia. Nós fizemos um programa com a Bia, né, sobre o momento da notícia e, assim, eu quero fazer o doutorado e um dos aspectos seria o momento da notícia. Aí a pessoa fala assim, não é uma coisa inédita. Mas, assim, para quem recebeu a notícia, é um baque, né? E a gente vê várias repercussões visto no momento da notícia. Não sei se essa notícia tem um momento bom ou um momento ruim. Eu não sei, muita gente fala assim, eu preferia não saber na gravidez. O outro, graças a Deus, como é meu caso, eu soube na gravidez. Como que você trata isso nessas mães que ainda não tiveram um bebê, também vão lá no momento da notícia? Como que funciona essa parte? Então, a procura é menos quando ainda está com o bebê na barriga. Assim, não são tantas. Então, são poucas as mães que, assim, que vai. A gente trabalha mais nessa questão quando já tem a notícia, quando já está indo para a estimulação, entendeu? Eu vou falar um pouquinho de mim. Olha, eu era de uma ignorância tão grande de conhecimento e foi uma das coisas boas para me desenvolver essa questão de não ver tudo como preconceito e sim como ignorância de saber, porque eu era uma dessas pessoas, assim. O Murilo nasceu e todo mundo fica olhando, mas ele parece com fulano, é sempre assim, né? Até que você recebe o resultado do cariótipo, né? Então, não, mas olha a cara do pai, da mãe, do irmão, da avó. Mas eu soube, e eu falo que daí foi meu segundo parto, depois de um mês. Eu convivi com o Murilo
E assim, o Murilo, ele se parece muito com a Cristal, minha filha mais velha. Até quando você pega a foto... Nome lindo, Cristal. É lindo, e ela é linda também. Então, quando você pega a foto da Cristal e do Murilo bebezinho, você olha assim, eles são muito parecidos. Só que hoje, quando eu olho aquelas fotos do Murilo, eu falo, meu Deus, era Down ao quadrado, só eu que não enxergava, né? Mas era muito parecido. Então, eu tive meu filho na casa do parto humanizado, uma delícia. Recomendo, né, para quem não tem problema, assim, de pressão, essas questões. Foi um lugar maravilhoso, né? E elas não me falaram. Passaram para a médica, né? E, bom, enfim. Quando voltei numa consulta, eu tive visita em casa de enfermeiro, da própria médica, e não me falaram também. Então, eu convivi com o Murilo. Quando foi em setembro, né? O Murilo nasceu dia 13 de agosto. Quando foi em setembro, dia 15 de setembro, eu voltei no posto. E aí eu recebi de uma forma muito pejorativa, né? Mas eu Você lembra do dia? Lembro, nossa, é inesquecível. Mas você sabe que eu falo pejorativa naquele dia. Mas foi assim, uma coisa solidificou muito para que eu entendesse que aquela profissional era a única forma que ela tinha de me falar. Então, hoje, quando eu trabalho no Momento da Notícia, uma das coisas que, quando nós nos reunimos, os pais, a gente fala, se nós pudéssemos estar lá na hora, sim, para acolher aquela mãe, né? Mas aí ela me falou de uma forma, assim, não me deu muitas, assim, não falou muito de questões positivas, né? Só negativa, né? Só negativas. Uma das coisas que vocês sabem, eu trabalho em 2 faculdades, né? E tem uma faculdade que tem a área de saúde e também em alguns hospitais locais estavam comemorando a Semana da Enfermagem e eu me prontifiquei, não deu certo, mas para a gente falar com quem está saindo, quem está fazendo enfermagem, né? É tão importante, Muito. assim, e talvez até quando você tem alguém na tua família é uma coisa diferente. Eles a tratam em compensação aos médicos também, né? Muitos médicos falaram assim, ó, tira a Sofia, vai ter síndrome de Down. Eles não tratavam como Sofia, ó, tira esse feto, tem síndrome de Down. Então, é uma coisa que precisava ter alguma, não especialização, mas algumas aulas, sei lá, eles fazem tantos estágios, né? Então, o Momento da Notícia, a gente está conseguindo chegar nas maternidades, né? Eu mesmo amo fazer acolhimento, eu tenho feito, assim, eu sou da Zona Leste, então tem uma maternidade ali, o TID de Setúbal, que é uma maternidade que eles já me ligam, eles ligam direto para mim, né? E é muito bom porque eu chego, a mãe ainda não saiu do hospital. E aí ela entra naquela sala e a gente começa, então ela já sai com aquele bebê, já assim, com uma direção, sabendo que existe esse mundo acolhedor aí fora, porque eu falo, olha, se sinta acolhida. E eu sou muito assim, não me importa, pode pegar meu telefone. E elas ficam me perguntando, aí eu começo a curtir no Face, tudo elas mandam para mim foto. Então, é muito bom, porque eu falo assim, eu falo por mim. Quando eu soube a notícia, eu perguntei para a médica, e agora o que eu faço? Porque foi assim, eu entrei com o bebê e saí com outro. Quando eu fiz a minha capacitação do Momento da Notícia, a gente faz muitas dinâmicas, inclusive foi a doutora Silvia, que é geneticista, e a Bia. A Bia, eu amo a Bia de paixão. E foi com a Bia que eu fiz. Então, a gente faz algumas dinâmicas. E eu tenho até hoje, na minha pasta, né? O desenho que eu fiz, como eu retratei aquele momento quando eu soube. Então, eu desenhei, assim, um espelho meio... E quebrou. Foi caco para todos os lados. Mas aí, ao longo do tempo, eu falei, nossa, como é legal começar a juntar os caquinhos. Porque foi oportunidade, porque você passa a conhecer pessoas. Hoje a gente está aqui. Você vai à instituição que você nunca imaginava. Quando você passa, você vê lá, nossa, você nem imagina o que acontece. Você passa a ver tantos Downs, né? Eu falo, gente, é demais, como eu não enxergava. Hoje eu adicionei uma pessoa no Face, aí ela falou assim, vocês têm 150 amigos em comum, e com certeza são de famílias com síndrome de Down. São, nossa, você abre lá o Face, é só Down. E assim, é um mundo maravilhoso. Quando a gente fala, eu sou uma pessoa um pouco vaidosa, e eu me lembro de uma pessoa que chegou
assim, uma vez falou para mim assim: nossa, Léo, você tem seu filho assim, você pinta o cabelo? Aí eu falo: mas eu tenho que pintar, senão vai ficar tudo branco. E Mas o que tem uma coisa a ver com a outra, né? aí eu falei assim, não, mas o que tem a ver o Murilo com a tinta do meu cabelo? Não, aí vem aquilo que as pessoas pensam que é doloso, que é triste. E gente, nós que temos, e a gente que conhece muita gente, as pessoas são tão felizes, porque se você vê, eu não vejo o Murilo infeliz. O Murilo, ele é uma pessoa que ele tem uma essência, ele me reconhece, eu falo: meu Deus, o meu filho me conhece melhor do que eu mesma. A minha voz, quando eu estou assim abatida, ele chega: mãe, olha, vai tomar um banho, relaxa, depois você deita um pouco. E como eu trabalho muito corrida, eu viro para ele e falo: ai, Murilo, mas seria tão bom se eu pudesse. Aí vem me dar uma massagem no ombro. Então, é um amor que a gente não sabe explicar, né? É um amor além. Então, quando a gente fala do momento da notícia, da importância, porque você chega e fala com a mãe, de mãe para mãe, eu não vou falar assim: eu imagino o que você está sentindo, porque seria sabe demais. que ela tá sentindo. A gente sabe que ela está assim: o que eu vou fazer, né? E são pessoas assim, tão amorosas, assim, as pessoas têm mania também de falar assim: eles são muito amorosos. Não, eles são pessoas que têm amor e também têm amor, que gosta ou não gosta, não é? Eles são gostam. Teimosos. São, eles têm personalidade, eles têm vontade própria, né? E o que eu acho legal, que eu e você, se nós não tivéssemos Murilo e Sofia, onde nós estaríamos agora? Fazendo o quê? E eu acho também que nós seríamos muito mais tristes, né? Eu costumo falar, até meus alunos que me conhecem, eu ministro aula há mais de 18 anos, né? E mesmo como profissional, eles falam assim, que a Sofia me humanizou. Humaniza. É engraçado. Transforma. Agora vamos voltar um pouquinho lá no momento da notícia. Eu achei uma frase maravilhosa. Aliás, hoje ela soltou algumas pérolas aqui, algumas coisas eu não posso contar para vocês aqui no programa. Mas assim, você entrou com uma criança e saiu com outra. Sério. Como foi isso? Nossa, é o segundo parto. Eu falo que eu tive. achei maravilhoso isso. Eu sou uma pessoa que as pessoas falam assim: acho que você não é muito assim desse mundo. Eu tive 3 filhos, né? Adorei dar luz. Então, eu ia parir feliz da vida. As pessoas: nossa, você não tá com medo da dor? Não, é uma delícia. Olha, 9 meses, eu vou ver hoje o rostinho, tudo. Então, eu tive o meu segundo filho dando risada na hora da contração. E a médica falava: meu Deus, ela não é normal, né? E eu: não, doutora, você não imagina. Olha, vai sair algo daí que eu fiz, né? E quando eu tive o Murilo, que foi... O Murilo é o último. O último, né? E o Murilo, então, eu tive Cristal, cesárea. Eduardo, parto normal, e Murilo, parto natural. Bem humanizado. Então, eu falo: nossa, Murilo começou tudo muito assim, né? E, então... E por que o Murilo parto humanizado? Porque eu fui ter ele na casa do parto. Sim, eu mas quis ter. você quis... Eu quis ter porque... Ia ser a última experiência? Era a última, ainda saí de lá e brinquei com as meninas. Olha, se não fosse a idade e outras questões que eu tenho que trabalhar, tudo, eu estaria aqui o ano que vem tendo outro filho, porque vocês são maravilhosas, a experiência, né? Maravilha. E foi quantos muito anos você tinha? Quando eu tive o Murilo, 37. Então, e não é, né? Porque todo mundo fala a idade, a questão da idade, né? Essa questão da idade, as pessoas querem achar culpado. Gente, não é culpa ter um filho com deficiência. Ter um filho com deficiência é uma bênção. É uma bênção. E, então, eu faço acolhimento de mães com... Outro dia eu fiz de uma mãezinha de 16 e o pai 23. 25, 20, 18. Não existe uma regra, né? Antigamente se falava muito. A gente sabe das probabilidades por uma questão da ovulação, mas essa comunidade, essa família, não escolhe idade. As pessoas têm seus filhos e têm. Né? E deixa eu te perguntar, aí você com um mês, aí depois você já foi para estimulação com o Murilo? Então, Porque você falou para médica, o que eu vou fazer? E ela só falou: nada. Você vai com ele para casa, ele pode ter má formação no pulmão, má formação no coração. Ele só tinha, coitado, meu filho, não sobrava nada. Eu olhava, né? E eu saí com uma batata quente. Eu lembro
eu nunca vou esquecer aquela cena. O Eduardo é muito... A idade deles, né? Eles são bem perto, né? O Eduardo era muito pequenininho. Quantos anos tem o O Eduardo Eduardinho, hoje? quando o Murilo nasceu, ele estava com 2,5. Eu engravidei, ele tinha 1 ano e pouco. Tem 21, então. Agora já vai fazer 21. Então, meu marido ficou com o Eduardo por causa da consulta, e ficou do lado de fora. E quando eu saí, eu nunca esqueço, porque foi assim, ela veio, olhou, tirou toda a roupinha do bebê. Quando eu virei de costa, que eu estava trocando, ela falou assim, olha, eu olhei para a médica, né? E ela falou assim, seu filho tem Down. Não, ele é Down. Aí quando ela falou isso, me deu aquele frio na barriga, eu falei assim, como? A senhora, como que a senhora, o que a senhora está falando? Ele tem síndrome de Down, e aí, qual é o problema? Eu falei, não, doutora, é que a senhora está falando da minha vida, é meu filho, é a vida do meu filho. A senhora está me dando uma notícia que eu não esperava, né? Que é no mínimo assim, eu estou em choque. Aí ela falou assim, aí ela veio e colocou o dedo no meu rosto e falou, eu não tenho dó de você. Mas aí eu falei, mas doutora, eu não quero que a senhora tenha dó de mim. Ela falou assim, mas dele eu morro de dó. Aí foi a hora que deu tiro de misericórdia, porque então ela começou a apontar, tipo, eu tenho dó dele porque ele vai sofrer discriminação, preconceito, sabe? Não vai ter as oportunidades que os outros filhos têm. Então eu perguntei o que eu faço. Ela falou, nada. E eu saí dali, né? Então, eu lembro que eu saí no posto. E como dar notícia pro teu marido? Então, meu marido estava sentado e ele, o Murilo, ficou olhando para mim. Não sabia de nada, eu só chorava. Eu entrei no carro, sentei e grudei nele assim, e chorando, não conseguia falar. Quando eu cheguei em casa, foi muito engraçado o que eu fiz. A Cristalzinha tinha chegado da escola, né? E aí eu coloquei uma cadeira bem no centro da sala. E ninguém falava nada, meu marido quieto, o Eduardo grudado no pai, olhando para mim, e eu grudado com o Murilo. Aí a Cristalzinha chegou, aí eu fui, peguei a cadeira, coloquei no centro da sala e sentei. E falei assim, aí eu já, quando eu consegui, meu marido só olhando para mim, o que está acontecendo, meu Deus? Aí eu falei, olha, sabe, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Para você, que é pai, seu filho, e para vocês, o irmãozinho de vocês, sabe aquelas criancinhas diferentes que tem aquele olhinho assim, né? E é só olhar para ele, né? Então, ele tem aquele problema, mas a mãe não tem muita informação para falar, não tem muito o que falar. Então, a gente vai ter que amar ele, cuidar dele, né? E para que ele tenha uma vida assim, mais ou menos isso que eu falei. E chorei. Eu chorei, Dani, 3 dias sem parar. E secou. Eu não conseguia chorar. E aí foi quando um fala uma coisa. Ah, não, aí eu falei para duas pessoas, um irmão e uma amiga minha, que eu liguei, comentei. E eu fui com as minhas próprias pernas buscar a pai, para saber, para fazer o cariótipo. Aí quando ela falou de todas as más formações, a síndrome de Down era a que menos me preocupava, né? Eu tinha de saber do coração, do pulmão, que eu não sei, né? Então eu não dormia velando meu filho, né? Passava a noite olhando. 1 mês ele dormia, eu não via nada. A partir daquele dia, se ele fazia assim, eu, né? Virava para lá e em cima dele, né? E aí eu fui procurar, eu lembro que o cardiologista, quando eu cheguei, levei uma bronca, porque demorou-se um pouco, né? 1 mês, até eu ir. Então, A gente leva bronca de tudo, levei né? bronca, aí não vi a hora de fazer o eco, né? Aí fiz, graças a Deus o Murilo não tinha nada no coraçãozinho, pulmão também não. E aí eu fui, e aí começou a nossa linda história, que eu falo para as mães, que a gente chega com aquele pacotinho e vai desembrulhando ao longo da vida. E cada fase do filho é um momento novo. Cada fase é um momento que você vai enfrentar o seu medo, né? Como queira falar, e ele não tem culpa. É problema seu. Você tem que se resolver. Porque eu falo assim, aí para a escola, você deixar com alguém. Tem mães que falam para mim, eu não vou mais trabalhar, porque ninguém serve para cuidar. Eu falo, olha, doce ilusão, não faça isso, você vai atrapalhar a vida dessa criança. E aí você vê que a vida da gente toca. A gente fala dos nossos medos, mas eu vejo assim, as pessoas têm medos, né? E
Eu acho que o preconceito também é um medo, porque assim, você não quer conhecer o novo, então você isola a pessoa, você isola a criança, você isola o adolescente, e a gente costuma comentar, e eu não quero que a Sofia tenha só amigos com síndrome de Down, mas é uma questão muitas vezes natural, porque outras crianças até não querem ser amigas, né? É uma coisa assim interessante. Olha, isso que você falou, essa semana eu me deparei com uma situação. O Murilo, ele fala assim, eu tenho saudade dos meus amigos. E aí outro dia eu fiquei olhando para o meu filho e eu pensei, quando eles estão lá na escolinha, tem uma fase que eles viram atração. Todo mundo queria levar a mochila, ele ficava muito bravo. Aí eu tinha que ir na escola e falar, não, professora, mas é que as crianças pegam a mochila dos outros amiguinhos, ele se sente igual. Ele não vê esse olhar diferente que estão tendo com ele. Então, tipo, ele pedia para ir no banheiro, aí ela escala... Era muito engraçado. Era um dia para cada um acompanhar o Murilo, e o Murilo começou a ficar muito bravo, porque os amiguinhos pediam para ir no banheiro, e ele via que ninguém ia junto. E quando ele pedia, hoje é meu dia. Então, a professora falou isso comigo, eu falei, professora, quando o Joãozinho vai no banheiro, o Joãozinho que não tem síndrome de Down, tem o dia de alguém acompanhar? Aí ela olhou, não, eu falei, então, como que você acha que o Murilo se sente? Ele vai no banheiro, mas você não se importa dele sozinho? Eu falei, não, ele não vai enfiar o pé, ele não vai pegar água da privada, ele sabe disso. Então, deixa ele sozinho, pode deixar, não tem perigo. E ele é muito certinho, ele vai no banheiro, pode ter certeza que ele vai no banheiro. E se ele está pedindo, é porque ele quer ir no banheiro. Ele tinha essa autonomia, né? Então, eu lembro que a professora falou, nossa, a gente acaba cometendo esses excessos querendo super proteger, né? Então, conversou na sala, olha, gente, a partir de hoje o Murilo vai no banheiro, ele também pode ir sozinho como vocês, não tem problema, olha, ele tem a mesma idade. Aí falei para ela conversar, assim, com os alunos, para que eles entendessem que o Murilo tinha a mesma idade deles e que fazia tudo o que eles faziam, né? Entendi. Aí você estava comentando que o Murilo falou que tem saudade dos amigos. Então, e aí eu pensei uma coisa, quem são esses amigos? Eles lembram do meu filho? Às vezes, a gente pensa assim, eles têm que sair com grupos deles, arrumar namorado entre eles. Mas nunca um amigo desses de escola pegou o telefone do meu filho. E meu filho pegava o telefone, entendeu? Então, as festas de aniversário, o Murilo lembra. Eu quero chamar fulano e fulano, mas o meu filho nunca foi chamado para a festa de aniversário desses amigos. Nunca esses amigos chamaram ele para ir para o cinema, para ir para balada. Então tem essas questões, sim. São questões, e assim, claro que num programa, numa vida, a gente não resolve, né? Mas a gente fica pensando assim, o preconceito tá nisso, né? O preconceito tá, ai, como ela é bonitinha, ai, como ela não consegue. Mas o que eu realmente estou ensinando para o meu filho? Realmente meu filho tem amigo? E também esse negócio, vamos ter só amigos Downs. Isso também não é o certo. Eu começo a pensar, não é certo como enquanto mãe, enquanto pessoa que quer falar da causa. E eu acho que também não tem solução. A solução é a gente sempre tentar procurar informar e procurar caminhos. A gente vai encontrar. Olha, eu costumo pensar assim, hoje eu dou palestra. E eu fico pensando, uma vez, tem aquela questão que até você com a Bia falou da inveja, né? De copiar o outro. E uma vez eu falei numa sala assim, olha, meu filho vai para a escola para que as outras pessoas convivam com ele. Porque todo mundo fala assim, é bom que ele vai para ele conviver com outras pessoas. E eu falo, entre aquelas crianças ali, possivelmente vai ter o pai de um deficiente lá no futuro. E quão importante foi o convívio dele com meu filho, com a Sofia, com o João e com vários outros. Então, eu acho que é muito mais importante que essas pessoas convivam com os nossos filhos do que eles, porque eles têm essa essência deles olhar, eles não têm medo de admirar, e o outro fica. Uma coisa também que outro dia falaram para mim, dá uma palestra para falar sobre as diferenças, minorias. Eu não considero, eu não acho legal esse termo, as diferenças.
eu não sou igual a você, né? A Sofia não é igual ao Murilo. Eles não são soldadinhos de chumbo que foram feitos em série. Eles são diferentes, como eu sou diferente, como todo mundo é diferente. Eu vou falar numa escola esse mês e eu vou falar sobre isso. Pessoal, esse programa do voluntariado foi maravilhoso. A gente vai gravar um outro programa e eu preciso encerrar. O tempo passa muito rápido, mas senão o Lucas e o pessoal aqui vão me enforcar. Então a gente já vai encerrar. Mas agora, olhando para a câmera, manda um beijo para quem você quer. Olha, o meu beijo é para todas as pessoas que não vê essa questão da diferença, para todas as pessoas que entendam que o ser humano, independente dele ser ou não deficiente, eu falo assim, se você for olhar a deficiência da pessoa, você não vê outros valores que ele tem. Eu quero falar só uma coisinha, que a gente vai falar no outro programa, eu quero falar sobre isso. O Murilo, ele é o Murilo, a identidade dele é o Murilo. Ele fez eu entender isso com o subtítulo do meu livro, tá? Então, assim, são pessoas, são seres humanos, como eu, como você. Pessoal, muito obrigada por terem participado. Quem faz o programa são vocês. Eu agradeço muito a audiência e, como eu sempre digo, bem-vindo ao maravilhoso mundo da Síndrome de Down. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Um beijo. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser, em 21 de março você pode ver.